A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou no nosso site na internet em Rádio Bom Jesus 1170 ou Rádio Bom Jesus RJ. Nesta terça-feira, trataremos de um tema que movimentou a semana e que poderemos e analisaremos sob um duplo aspecto. O julgamento do habeas corpus preventivo solicitado pelo presidente ou ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal e, a reboque disto, a concessão de um singular salvo-conduto preventivo ao ex-presidente pela Suprema Corte de Justiça. Nestes últimos 10 dias, efetivamente, a justiça e o ambiente político brasileiros estiveram sob forte tensão com os fatos que servirão de objeto para os comentários e análises apresentados aos ouvintes desta edição do Ponto Facultativo. Em primeiro lugar, um estranhíssimo julgamento de um habeas corpus preventivo que os advogados do ex-presidente Lula submeteram ao Supremo Tribunal Federal com o propósito de evitar a sua prisão caso o Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantivesse a sua condenação em segunda instância, como de fato manteve, que confirmou e ainda ampliou a pena aplicada ao réu pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. E como amplamente noticiado, essa condenação foi mantida no julgamento dos embargos na tarde de ontem. Em segundo lugar, o que resultou do julgamento do habeas corpus, que acabou não sendo decidido e foi protelado para o dia 4 de abril, portanto 13 dias mais tarde, mas acabou concedendo uma garantia provisória ao réu para que ele não seja metido nas grades, embora já condenado em segunda instância, como é a regra. São os nossos assuntos de hoje. No comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica deste programa, o parceiro e amigo Alexander Sullivan. Inicialmente, vamos a essa questão do julgamento do habeas corpus preventivo solicitado pelos advogados do ex-presidente Lula. Na sessão do chamado Tribunal Pleno do STF, chama-se de Tribunal Pleno a reunião dos 11 ministros que compõem o STF. Na verdade, não houve um julgamento como toda a sociedade brasileira aguardava. O que houve foi um espetáculo de baixarias, grosserias e quebra das regras mais elementares de compostura, educação e conduta ética nas declarações e atitudes dos membros daquele Tribunal Superior. Qual seria o propósito desse HC, ou habeas corpus preventivo? Evitar que o Lula fosse preso logo que indeferidos os embargos declaratórios que ele impetrara no próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque uma vez confirmada a sentença condenatória em segunda instância, o juiz Sérgio Moro poderia determinar o início do cumprimento da pena. Só que o relator, ministro Edson Fachin, levantou uma questão preliminar na sessão do Supremo Tribunal Federal, que seria a seguinte: caberia ou não caberia ao STF julgar esse habeas corpus? E isso era uma decisão de menor importância, ou isso que era uma decisão de menor importância, acabou tomando quase que a tarde toda e deu causa a uma série de ironias e trocas de farpas entre alguns ministros. O duelo mais constrangedor deu-se entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que os ouvintes terão o desprazer de ouvir outra vez agora, embora muitos tenham assistido isso diretamente em tempo real quando estava sendo a sessão transmitida pela TV. Roda aí o primeiro áudio, meu
caríssimo Sullivan. Eu posso achar o que quiser. Eu quero mudar isto. Eu tenho vocação para mudança. Mude para o Congresso, consiga voto. Eu sou iluminado. Talvez faça viagem para o céu. Nós já temos as mãos queimadas. As nossas intervenções no processo eleitoral deram errado. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspenso. Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, suspensa a sessão. Foi como nós acabamos de ouvir ou de ouvir outra vez, um deplorável espetáculo de baixarias, grosserias e quebra das regras mais elementares de compostura e educação nas declarações e atitudes dos membros daquele Tribunal Superior. Eu acho que essa parte, ela permite algumas explicações adicionais. Em primeiro lugar, o ministro Gilmar Mendes, como nós veremos no correr dessa nossa conversa aqui, dessa análise, o ministro Gilmar Mendes, ele realmente se caracteriza e tem se caracterizado pela prática da grosseria, da deselegância, da agressividade, da hostilização, não só dos seus pares ministros, mas de toda e qualquer opinião ou posição que contraria o seu entendimento pessoal das coisas. O ministro Gilmar Mendes, ele não consegue conviver com o contraditório, e todas as vezes, e já fez isso várias vezes, que numa votação ele percebe que será voto vencido, ele abandona a sessão, ele abandona o julgamento. No caso específico aqui, que ele menciona, e aí o ministro Barroso reage, houve um processo relativo ao aborto que o ministro Mendes era contrário a essa solicitação, e o ministro Barroso resolveu não levar o assunto para o pleno do tribunal, que, conforme eu já expliquei, o pleno é o conjunto dos 11 ministros, é a reunião de todos os ministros para julgar determinados casos. Ele preferiu julgar na turma, porque esse tribunal, o Supremo Tribunal, ele se divide em turmas. Alguns processos são encaminhados a aquela outra turma. E o ministro Barroso preferiu, então, talvez sabendo que iria encontrar uma oposição grande ao que ele pretendia como resultado desse julgamento, desse caso que dizia respeito ao aborto, ele preferiu julgar na turma, porque ele teria 2 votos a favor e 1 voto apenas contra.
Essa é a ironia que o ministro Gilmar Mendes, na hora do voto dele a respeito, que não tinha nada a ver realmente, como disse o ministro Barroso, era um voto a respeito de se o Supremo Tribunal Federal tinha ou não tinha atribuições para julgar aquele habeas corpus preventivos impetrado pelo Lula. Aí ele atacou. Primeiro ele não aparece aí na gravação, mas ele fez uma grosseria com a ministra presidente. E depois ele passou, porque tem sido um desafeto dele comumente nas questões que são levadas ao pleno, ele passou a atacar. Ele já tinha feito outra grosseria com o ministro Fux, e aí passou a atacar diretamente o ministro Barroso. O ministro Barroso, a certa altura, se indignou e faz essa locução dizendo que ele tem pitadas de psicopatia, que ele é grosseiro, ele é agressivo, que ele tem ódio do mundo, o que não é uma mentira. Nós não podemos misturar as coisas. O ministro Barroso também não é santo, mas o ministro Barroso, nesse caso, foi realmente provocado. Ele foi atacado e reagiu. E não é a primeira vez que o ministro Barroso e o ministro Gilmar batem boca nas sessões do pleno do tribunal. O que ocorre é que o ministro Barroso, se sentindo então contestado em termos veementes, como o ministro Gilmar, se sentindo contestado em termos veementes, como o ministro Barroso fez, ele resolveu jogar um veneno e disse: o ministro devia fechar o seu escritório de advocacia. E isso é o seguinte: os ministros, quando no exercício da função, quando em atividade, como os juízes, eles não podem advogar. Mas a verdade é que todos eles estão em alguma sociedade de advocacia de maneira oculta. Por exemplo, o próprio ministro Gilmar Mendes tem um escritório da mulher dele. É claro que ele advoga através do escritório da mulher dele. O ministro Barroso também, mas só que o ministro Gilmar Mendes não é tão explícito na advocacia dele quanto o ministro Barroso. E aí ele jogou, ao final, quando ele viu que a ministra presidente iria suspender a sessão, ele jogou mais uma farpa sobre o ministro Barroso, dizendo isso: Vossa Excelência devia fechar seu escritório de advocacia. Agora, se o ministro Barroso fosse adiante na resposta, poderia ter dito que ele poderia fechar muitas coisas que ele faz irregularmente também. Muito bem. Isso não foi inusitado, portanto, como eu acabei de explicar, isso não pode ser considerado, essa troca de grosserias entre os ministros da Suprema Corte, não pode ser considerado como uma coisa excepcional. A troca de farpas, de grosserias, de ofensas entre os ministros da Corte vem se tornando corriqueira e habitual. Mas não se pode negar que na atual composição do Supremo, essa prática vem se tornando mais frequente, e o mais exacerbado, o mais agressivo e hostil dos ministros com os seus colegas é mesmo o Gilmar Mendes, que se caracteriza também por uma arrogância sem limites. A impressão que fica é que o Supremo Tribunal Federal é uma casa sem regras, porque certamente há um regulamento interno que limita a conduta desses membros da casa, né? Então, por que dizendo essas coisas, trocando ofensas, desacatando um ao outro, ninguém é punido? Quem dá uma explicação boa sobre isso, né, é um blogueiro que mora nos Estados Unidos, mas tem um blog muito ativo e publica muita coisa, é muito contundente nas suas colocações, chamado Diego Rox, né? E ele fala a respeito de quem são esses ministros e de onde eles vêm. Então vamos ao segundo áudio do dia de hoje, para a gente ver o que o Diego Rox diz a respeito dos ministros da Suprema Corte.
Os ministros do STF, eles não estão lá por concurso. Todos aqueles cargos são por indicação. Eles foram nomeados para estar lá. E muitos deles ali nem competência profissional têm para estar ali. Como, por exemplo, o caso do Dias Toffoli. Você sabe quem é? Esse ministro do Supremo era advogado do PT. Sabia disso? Ele não tem nenhum mestrado, ele nunca teve uma carreira brilhante, não. Ele era advogado do PT e em 2009 foi nomeado como ministro do Supremo por quem? Pelo Lula. E antes disso, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é responsável pelo seu voto. E antes de ser presidente, ele era ministro do TSE. Vamos seguindo com a lista agora. A ministra Rosa Weber foi nomeada em 2011 pela Dilma. O ministro Barroso foi nomeado em 2013 pela Dilma. O ministro Edson Fachin foi nomeado em 2015 pela Dilma. O ministro Alexandre de Moraes foi nomeado a ministro em 2017 pelo Temer. O ministro Marco Aurélio foi nomeado em 1990 pelo Fernando Collor. Gilmar Mendes foi nomeado em 2002 por Fernando Henrique Cardoso. Lewandowski foi nomeado em 2006 por Lula. A ministra Carmen Lúcia também foi nomeada pelo Lula. E você aí postando no seu Face, força Carmen Lúcia, resista Carmen Lúcia. E ainda postou vídeo de atores da Globo dizendo a mesma coisa. Desde quando a Globo é contra a corrupção? Você tá de sacanagem, né? Cadê o vídeo desses atores dizendo eu quero Lula preso? Você ouviu isso? O STF é um teatro. Todas aquelas discussões ali são um teatro. Até as oposições são um teatro. Todos estão ali pelo mesmo motivo. Ali dentro do STF não salva um. Olha, na verdade, os integrantes do Supremo Tribunal Federal não são escolhidos em razão nem de suas qualidades intelectuais, nem de suas virtudes e qualidades morais. Embora a gente reconheça que a maioria deles ali tem um cabedal de conhecimento técnico-jurídico bom, muito bom. Agora, não são os melhores advogados, não são os mais notáveis advogados que nós temos no país, né? E não são escolhidos também com base nisso. O Dias Toffoli é um exemplo disso. O Dias Toffoli não fez sequer um curso de pós-graduação, nunca escreveu um livro, ele não tinha nenhum destaque na advocacia, exceto pelo fato de ser, durante muito tempo, o advogado do PT, e foi o Lula que o colocou lá, ou a Dilma, que o colocou não, foi o Lula, que o colocou como ministro do Supremo. Eles são escolhidos por quem os nomeia e com base não em suas qualidades intelectuais ou morais, mas com base em interesses político-partidários. Aí a gente começa a entender determinadas coisas. Eu vou citar aqui apenas para a lembrança dos nossos ouvintes algumas decisões, né, do Supremo Tribunal Federal. Começando por essa de agora. O Supremo Tribunal Federal, que tem muitos dos seus ministros nomeados pelo Lula ou pela Dilma, né, está segurando o que pode essa condenação do Lula. O Supremo Tribunal Federal mandou soltar o Paulo Bernardo, que é petista, marido da Gleisi Hoffmann, e estava preso e foi concedido a ele um habeas corpus, e ele foi solto, embora esteja implicado aí em escândalos da área da Lava Jato também. O Supremo Tribunal Federal deu um indulto ao José Dirceu, condenado pelo mensalão e altamente implicado. Ele estava na cadeia e continuava recebendo propina. O Supremo Tribunal Federal segurou as denúncias contra o Renan Calheiros. O Supremo Tribunal Federal não aceita a prisão do Romero Jucá. O Supremo Tribunal Federal não aceita a prisão do José Sarney. O Supremo Tribunal Federal, eu não estou mencionando ministro por ministro que concedeu isso, mas vem do Supremo Tribunal Federal, arquivou o processo contra Aécio. O Supremo Tribunal Federal não deu andamento às denúncias contra as seguintes pessoas: Edson Lobão, do Maranhão, o Fernando Collor de Mello, o Lindbergh Faria, o Humberto Costa, a própria Gleisi Hoffmann e mais uma dezena de políticos metidos em corrupção. Então, o Supremo Tribunal Federal não está lá exatamente para julgar com imparcialidade nada que caia em suas mãos ou que caia nas mãos dos seus ministros. Está lá, vamos dizer assim,
a serviço de alguns interesses. E aí, minha gente, vamos deixar bem claro, não são interesses da esquerda, não. São interesses da esquerda, da direita, do centro, de lá e de cá. Eles protegem gente do PMDB, protegem do PSDB, protegem criminoso corrupto do PT, de todas as colorações. Precisamos deixar isso claro. A proteção que o Supremo Tribunal Federal dispensa aos corruptos, aos criminosos do colarinho branco, não se limita aos criminosos da esquerda, não. É de todas as tendências. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, porque muito frequentemente a militância da esquerda diz que a justiça só pega o pessoal ligado à esquerda, ao Lula, ao PT, ao PSOL, a não sei o quê. Não é verdade. A justiça tem protegido, e eu estou falando aí agora mais especificamente do Supremo, mas a justiça tem protegido políticos de todas as colorações, de todas as tendências. É certo, né, que muitas vezes, né, isso fica até denunciado às vezes pela imprensa, fica claro que os ministros do Supremo têm rabo preso, como se diz, né, porque eles tomam atitudes que são difíceis de explicar, como habeas corpus deferidos pelo Gilmar Mendes, cada um mais absurdo do que o outro, habeas corpus para réu e condenado que era cliente do escritório da mulher dele. O Gilmar tem uma história de uma venda de um colégio que pertencia a ele, por um preço, ao governo de Mato Grosso, por um preço muito acima do que valia, né? Numa ação extremamente discutível, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? E ainda tem o caso que é muito frequente, e de vez em quando se apanha um episódio desse, de ministros que viajam em jatinhos particulares, cedidos por empresários. Espere, o ministro não tem que usar cortesia de empresário, porque ele é membro da corte mais importante de justiça do país. Com que moral um juiz desse vai? Ou com que, vamos dizer assim, isenção, não é nem moral, com que isenção um ministro desse vai depois julgar um caso contra um empresário desse? Teve aquele caso do Jacó Barata, no Rio de Janeiro. Gilmar Mendes concedeu três habeas corpus para ele e para o outro, para o Leles, né? Tem casos, vamos dizer assim, o Jacó, a filha do Jacó casou, o padrinho foi o Gilmar Mendes, e ele não se sentiu constrangido para poder conceder 3 habeas corpus. Muito bem. Tem também, eu falei em jatinho aqui agora mesmo, tem o episódio que está muito nos bastidores, ficou muito, vamos dizer assim, muito engavetado, não se deu notícia, não se divulgou, seguraram ao máximo essa informação, inclusive junto à imprensa, o caso do acidente do ministro Teori Zavascki. Vamos colocar aqui a coisa em termos claros. O Teori Zavascki era um viúvo, ele era um ministro da Suprema Corte, era viúvo, portanto, a vida particular dele ninguém tem nada a ver com isso. E ele ia para um resort, né, um hotel de luxo na Bahia, era na Bahia? Eu acho que era na Bahia, fazer um final de semana, e com um empresário, que era o dono do avião, levando 2 pessoas. Uma dessas pessoas, segundo a explicação oficial, era uma massoterapeuta que fazia um acompanhamento do empresário. Olha, eu não preciso ser mais explícito, até porque não quero, vamos dizer assim, não quero macular a memória do ministro Zavascki, mas é óbvio que essa moça não era massoterapeuta. É óbvio que aquilo era um programa muito bem articulado para um final de semana divertido, né? E quem é que viaja de avião para passar um final de semana num resort levando uma massagista? Que é isso? Agora, alguém tem alguma coisa a ver com o que o ministro fazia na intimidade dele? Não. Aonde é que o acidente passa a ser de interesse público? No momento em que havia uma espécie de mistura, vamos dizer assim, entre um ministro da Suprema Corte e um empresário que tinha interesses
vamos dizer assim, processos e tudo mais. É aí que está o estranho do caso. Não é o que o ministro ia fazer na intimidade ou a massagem que ele ia receber, não. Agora, é no momento em que ele passa a utilizar para esse programa, né, passa a se utilizar de um avião particular cedido por um empresário que também morreu, estava no acidente, e que ia para lá dar uma certa cobertura a ele, assumindo que aquela moça ia para lá porque era massoterapeuta dele ou coisa que o valha. Muito bem. A consequência mais grave disso essa é a consequência mais grave que se pode inferir, que se pode perceber num primeiro exame. Embora alguns ministros, eu diria quase que a maioria deles, pareça não dar muita importância à opinião da sociedade ou à opinião que a sociedade tem a seu respeito. O Gilmar Mendes, numa ocasião, questionado sobre a indignação da opinião pública a respeito de um habeas corpus que ele concedeu, coisa que o valha, ele praticamente disse o seguinte, que a opinião pública não diz nada para ele, e até usou uma metáfora para dizer isso. Ele disse, se eu começar agora a agir de acordo com o que o povo pensa, é a mesma coisa, eu vou fazer uma inversão, é a mesma coisa que em lugar do cachorro balançar o rabo balançar o cachorro. Não é? Quer dizer, isso mostra o menosprezo dele pela opinião pública, pelo que a sociedade pensa a respeito de como deve se conduzir os membros de uma Corte Suprema ou de qualquer outra instância da Justiça. Bom, o fato, e isso é uma coisa importante, é que a sociedade brasileira está perdendo, a olhos vistos, o respeito pelo judiciário, está perdendo. Claro, vamos fazer ressalva, existem juízes, e não são poucos, que merecem o maior respeito, que merecem a maior admiração da sociedade. Não vamos generalizar. Mas a Suprema Corte em específico, a Suprema Corte está perdendo completamente o respeito da sociedade brasileira, né? Tanto nas redes sociais quanto na imprensa, os ministros estão se tornando alvo de críticas contundentes, de deboches e achincalhes de toda a ordem. Literalmente, a população brasileira perdeu o respeito por eles. E nós vamos ouvir alguns exemplos disso. Antes do nosso intervalo, Sullivan, vamos jogar nosso terceiro áudio, por favor. O senhor responde tudo o que o senhor quiser, mas aí eu também... Mas o Supremo está protagonista, né? Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não acredito. Ministro, eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. E eu tenho provas históricas. Por exemplo, Eduardo Azeredo cometeu o Mensalão Mineiro e passou anos impune sob a égide do Supremo que nunca o julgava. Na hora que ele cometeu a estupidez de renunciar ao foro privilegiado porque ia ser pego, o juiz pegou e meteu-lhe 20 anos de cana. O senhor está aí se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá, ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não? Em primeiro lugar, eu não critiquei o colega Sérgio Moro. Ele acabou de dizer para o André que nós estamos evoluindo. Não estamos. Isso, claro. A presidenta da República, à luz do que nós dia, estamos está evoluindo. comprando voto, comprando deputado, com nosso dinheiro numa crise terrível. Um sujeito que está sendo procurado pela justiça está no hotel ao lado do palácio, negociando voto. O senhor vem dizer que nós evoluímos? Nós evoluímos, ministro. Pelo amor de Deus. Eu queria só esclarecer, que eu não esclareci antes do áudio, que essa é um programa, numa edição do programa Roda Viva, em que um jornalista bastante corajoso, inclusive, e bastante positivo, o José Neumann Pinto,
O José Neumann e Pinto dá um sufoco no Marco Aurélio de Mello. Esse ministro que estava sendo aí entrevistado no Roda Viva era o Marco Aurélio. E o jornalista que está cercando ele ali, inclusive começou quando ele disse: o senhor não confia na sua Suprema Corte? Não, ministro, não confio. E aí passa a anarquizar a Suprema Corte, em termos, claro, mas passa a anarquizar a Suprema Corte, mostrando quanta bandalheira a Suprema Corte tem abrigado, vamos dizer assim, com a sua leniência, com a demora nos julgamentos, com a proteção aos criminosos do colarinho branco. Nós vamos voltar a esse assunto logo após o nosso intervalo comercial. Já, já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com Ponto Facultativo. E no programa de hoje, estamos tratando de um assunto importante que preencheu o noticiário da imprensa, além de se destacar nas postagens e comentários das redes sociais, e motivou alentadas discussões e preocupações da sociedade brasileira. Um tema que, para facilitar a nossa análise, dividimos em duas partes: o julgamento do habeas corpus preventivo solicitado pelo Lula ao Supremo Tribunal Federal e a concessão de um estranho salvo-conduto preventivo ao ex-presidente da Suprema Corte. Antes do intervalo, nós tínhamos ouvido a ligação, a gravação, o áudio de um trecho do programa Roda Viva, em que foi entrevistado o ministro Marco Aurélio de Mello, e exatamente no momento em que ele era interpelado pelo jornalista José Neumann e Pinto, que não só foi extremamente contundente na colocação de sua opinião a respeito do Supremo, como deu um sufoco no ministro. E uma das coisas que ele disse, e que não se imaginaria em tempos passados que um jornalista dissesse a um ministro da Suprema Corte, foi o seguinte: diante de uma indagação do Marco Aurélio Mello: o senhor não confia na sua Suprema Corte? Ele disse: não, ministro, eu não acredito no Supremo. E na sequência, ele passou a enumerar uma série de motivos pelos quais ele não acreditava na Suprema Corte. Aliás, esta não é apenas a opinião do jornalista José Neumann e Pinto. Ela é a opinião, eu diria, da esmagadora maioria dos brasileiros, que também não acredita no Supremo Tribunal Federal e na conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Nós vamos aqui a outra evidência do desprestígio e do descrédito do STF junto à opinião pública, né? Dessa vez nós vamos ouvir uma colocação bastante até irônica, vamos dizer, humorística, mas bastante, vamos dizer assim, contundente. O humorista Marcelo Madureira esculachando o Gilmar Mendes. Roda aí, meu amigo Sullivan. Palmas para o ator que ele merece. Não tem pro Tarcísio Meira, não tem pro Lázaro Ramos, não tem pro Cauã Raymond. O melhor ator do Brasil é o ministro Gilmar Mendes e está acabado. Gilmar é uma espécie de Fernanda Montenegro do judiciário. Gilmar sabe representar muito bem, principalmente interesses escusos. Divo consagrado, Gilmar não aceita fazer qualquer papel, só faz papelão. Artista versátil, Gilmar é capaz de transformar uma comédia em tragédia e vice-versa. É só combinar o preço do cachê. Vaidoso, Gilmar capricha na maquilagem e na cara só usa óleo de peroba. Sempre inovador em matéria de jurisprudência, Gilmar Mendes acaba de criar o habeas rabus, uma espécie de habeas corpus que serve para manter em liberdade todo criminoso que tem o rabo preso com a justiça, inclusive o dele. Olha, a coisa aí entrou no nível de esculacho mesmo, né? E esse é o problema. A situação chegou a um tal ponto de descontrole que o próprio Gilmar Mendes, que antes processava todo mundo, o sujeito dizia que ele era feio, ele metia um processo.
O sujeito dizia que ele errou na decisão, ele metia um processo. Gilmar é muito arrogante, é muito prepotente e fazia isso. O que acontece é que isso se avolumou. O número de pessoas, o número de jornalistas, artistas, pessoas que são públicas, de políticos, que começou a esculachar os absurdos, né, promovidos pelo Gilmar Mendes sob a égide do Supremo Tribunal Federal ou da sua condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou fazendo com que o volume de colocações desse tipo fosse tão grande que ele não tem mais como sair processando o país inteiro. É conhecido o processo que ele moveu, isso quando começou essa onda, ele moveu contra uma jornalista, se não me engano, da Globo, chamada Mônica Iose, por um simples comentário que ela fez acerca de uma decisão que o ministro considerou ofensivo, o comentário. Na verdade foi o seguinte, o Gilmar tomou uma determinada decisão, teve uma determinada decisão, ou deu uma determinada decisão num pedido, e a Mônica falou, ou iria dar, e a Mônica falou, olha, o ministro Gilmar Mendes ainda vai decidir sobre tal coisa assim. Mas do Gilmar, a gente nunca sabe o que esperar. Ele entendeu que aquilo era uma crítica, uma coisa ofensiva a ele, e meteu um processo numa vara estadual, o que já, por si, já é um negócio absurdo, porque o juiz estadual, naturalmente subalterno, né? O juiz condenou a jornalista a pagar uma multa, uma indenização ao ministro Gilmar Mendes de R$40 mil. Por que ela disse isso? Do Gilmar ninguém sabe o que esperar. Hoje as pessoas estão dizendo como Marcelo Madureira, é cara de pau, defende interesses escusos e tal, porque isso hoje está incontornável. Agora, não é só o humorista que está mandando o cacete na sua figura e na sua postura, não. Há juristas respeitáveis e respeitados, como, por exemplo, o professor Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes, para quem não é do campo do direito, não é da área do direito, deixa eu explicar. Luiz Flávio Gomes é um professor, é um jurista, hoje ele está já afastado da profissão por aposentadoria, foi promotor de justiça em São Paulo, tem diversos livros publicados, é um dos mais respeitados criminalistas que o Brasil tem, um dos melhores livros de criminologia que nós temos no Brasil, é assinado pelo Luiz Flávio Gomes e mais dois, Pablo de Molinas e Antônio Garcia, Pablo de Molinas e Luiz Flávio Gomes. Ele é respeitadíssimo na área do direito penal, na área da criminologia. Pois muito bem, o Luiz Flávio Gomes comenta uma falcatrua na venda de um colégio que o Gilmar tinha lá em Mato Grosso, que é o estado dele, e que parece que estava deficitário, dando prejuízo, e ele empurrou esse colégio no estado. A Veja fez uma matéria de capa e o Luiz Flávio Gomes foi para as redes sociais e comentou. Vamos rodar aí, meu amigo, o quinto áudio do dia de hoje. Mais uma vez, Gilmar Mendes é capa de revistas envolvendo negociatas. O cerco está se fechando. O negócio é a faculdade do Gilmar Mendes, lá de Diamantino. Ela foi estatizada pelo Estado, foi comprada pelo Estado, sem recursos orçamentários previstos, utilizou recursos extras, não estava isso na programação do governo, o preço teria sido superfaturado no princípio, houve alguns problemas com a metragem do terreno, tudo aqui. E quem comprou a faculdade foi justamente o ex-governador de Mato Grosso, que agora acaba de confessar mais de 200 crimes numa delação premiada. E quem é este ex-governo? Amigo de Gilmar Mendes. E aí a pergunta, mas só foi a irmã de Gilmar Mendes que fez o negócio? Isso é improvável. É bem provável que Gilmar Mendes participou de toda essa negociata. São 7,7 milhões que compraram. E aí, olha o que o Gilmar diz. Olha aqui, ó. Somos amigos de muitos anos e sempre tivemos conversas muito proveitosas. Ou seja,
Gilmar Mendes é que tinha acesso ao governador, não havia orçamento para isso, não houve licitação, estatizou-se uma faculdade que era deficitária, agora o Estado assumiu tudo e assumiu o déficit, ou seja, uma negociata muito estranha. E o que vai fazer agora o Ministério Público? Vai oferecer uma ação de improbidade administrativa, e agora o que se discute é se também Gilmar Mendes entraria nesta ação civil pública, porque afinal o dinheiro público foi jogado no ralo, comprou-se uma coisa deficitária. Eis o tema. Será que isso tudo não tem que ser apurado nos seus detalhes? Esse não é qualquer um, não. Esse é o professor Luiz Flávio Gomes, um homem que tem autoridade como professor, tem autoridade como jurista e tem autoridade moral. Ele é uma pessoa de conduta ilibada, inatacável. E ele diz com essa franqueza e de forma tão direta o que deve ou pode ter ocorrido na negociação que ele chama de negociata. Negociata é, por definição, um negócio feito com malandragem, um negócio feito com desonestidade, né? Ferindo as normas da ética, da decência, da transparência. Isso é que é uma negociata. Então ele chama de negociata a venda e compra do colégio que era do Gilmar, embora quem apareça como sócio, digamos assim, obviamente, porque o ministro tem, vamos dizer, limitações para isso, quem aparece é a irmã do Gilmar. Mas como ele disse, o Gilmar havia dito numa entrevista anterior que era amigo de muitos anos, conversavam sobre muitas coisas e tudo mais. Ele, no caso, o governador do estado, que foi caçado e confessou numa delação premiada mais de 200 crimes, eu acho. Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Muito bem. Esse é o ambiente do Supremo Tribunal Federal, que é composto por ministros como Gilmar Mendes e outros do mesmo naipe. Embora por serem menos grosseiros e deselegantes, talvez chamem menos a atenção do público para o que aprontam por baixo da toga. Toga é aquela capa preta, aquela roupa preta que os juízes usam. O Gilmar, como eu já mencionei anteriormente, é de uma arrogância ímpar e tem um absoluto desprezo, e eu exemplifiquei isso aqui, não só pela opinião pública acerca do que faz, como pela opinião dos seus próprios pares, os seus colegas de tribunal, como ficou evidenciado nessa última e ridícula sessão do Supremo. E talvez seja por isso que ele chama mais atenção sobre si. Não quer dizer que ele é a única ovelha negra do tribunal, mas ele chama mais atenção pelo jeito grosseirão, pelo jeito arrogante, pelo jeito prepotente com que ele se comporta. Muito bem. Mas no que resultou o julgamento do tal HC, do tal habeas corpus preventivo, solicitado pelo Lula e que foi marcado por essas grosserias e insultos, afinal? Resultou em coisa nenhuma. Ou melhor, resultou sim numa garantia inteiramente anômala, quer dizer assim, incomum, singular, anômala, produzida com a ajuda de ministros como Marco Aurélio, que pretextou um compromisso inadiável no Rio de Janeiro para se retirar do tribunal antes que fosse julgado propriamente o pedido de habeas corpus. A retirada do ministro Marco Aurélio do plenário resultou numa votação que foi promovida pela ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, para saber se a sessão continuaria até a decisão do pedido do habeas corpus ou não. O relator Fachin, o ministro Edson Fachin, votou pela continuação da votação, alegando inclusive que a regra, e isso é verdade, é a de que os pedidos de habeas corpus sejam decididos em sessão única, sem interrupção. Isso tem uma regra sobre isso. Mas a ministra Rosa Weber disse que conhecia precedentes de julgamentos de habeas corpus que haviam sido interrompidos e divididos em duas sessões, né? Embora
disse, eu não lembro, eu não tenho aqui de cabeça, mas eu me lembro que já houve alguma coisa assim. A ministra Rosa Weber tem se caracterizado por aquilo que se chama de dar uma no cravo, outra na ferradura. Ou melhor, ela é, vamos dizer assim, ela sempre vota com a maioria. Onde tem a maioria, o voto dela vai naquela direção também, né? Muito bem. Ela não conseguiu lembrar e houve um outro ministro, agora não me ocorre se foi o Lewandowski, que disse a mesma coisa. Eu já sei de um caso ou dois também, não estou me lembrando no momento. Olha, aqueles juízes não estão ali sozinhos. Eles têm ao seu lado 2, 3 assessores municiando o tempo todo eles ali, trazendo coisa, pesquisando aquilo que eles querem, trazendo a informação. Então, a ministra não podia chamar a assessora, o assessor dela, e dizer, vai lá e pesquisa isso e me traz aqui. O Lewandowski, se foi ele, não quero ser injusto, poderia ter dito a mesma coisa aos seus auxiliares ali no plenário? Não, ninguém se lembrava, mas houve um caso. Não, se houve ou não houve, é uma coisa que eu não posso afirmar e ninguém pode afirmar. Eles dizem que sim, mas a regra é que habeas corpus seja um instrumento julgado numa única sessão. Muito bem. E assim, graças ao recesso pascal, que é outra aberração, o tribunal faz quase 10 dias de recesso em função da Páscoa, tem recesso para o Natal, recesso para o Ano Novo, tem férias de 60 dias, e tem o recesso pascal, recesso do Carnaval, recesso de São João, sei lá mais o quê. Ele concede a si mesmo e aos seus membros, o tribunal, ele concedeu um adiamento de 13 dias para o julgamento desse processo, ficando a matéria para ser concluída somente no dia 4 de abril. E para que tudo isso, afinal? Vamos ver. Vamos ver para que foi feito esse recesso. Roda aí, meu amigo Sullivan, o nosso último áudio de hoje. Assim, deixa eu explicar. Ele é, novamente, uma fala do Marcelo Madureira, só que dessa vez ele não está fazendo graça, não. O que foi aquilo que a sociedade brasileira assistiu na última quarta-feira? O Marcelo Madureira tenta explicar com essa fala aí. Diga lá. Eu fiquei perplexo, eu fiquei indignado, né? Acompanhamos todos nós, o dia de ontem, dedicamos parte da nossa atenção à Corte do Supremo para ver, não tem outro termo para definir isso, que não uma palhaçada. O ministro Marco Aurélio Mello alegar que tinha que embarcar às 7h40 para não perder um voo, para assumir aqui um cargo de presidente do Instituto do Siri Cozido, isso aí é um descaso com a população. Meu amigo, vou explicar para você pela última vez. O senhor é ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor tem um cargo público, não tem outra atividade que não os assuntos de Estado. Qualquer outra atividade da sua vida, inclusive referente à sua família, meu amigo, ela é secundária na medida que o senhor aceitou ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor trata de assuntos de Estado e tudo mais é secundário. Isso só pode me parecer pilantragem, picaretagem da sua boca de ovo, que aliás grande parte dos ministros estão aproveitando esse intervalo, esse interregno, para costurar essa grande concertação aí entre o PT e o PMDB e o PSDB, para livrar a cara do Lula e junto livrar a cara de todo mundo. Essa é que é a verdade. Mas a população brasileira, ela está atenta, meus amigos. Vocês daqui a pouco não vão poder frequentar sequer a garagem do prédio. Viu, seu Marco Aurélio Mello? Viu, outros senhores ministros? Eu não consigo ver nenhuma coisa mais importante do que um assunto de Estado. E os senhores, queiram saber, são servidores públicos, são pagos por nós para fazer o seu serviço. Aí eles só vão julgar isso dia 4 de abril, depois da Páscoa, porque tem o tradicional, vejam bem, o tradicional recesso pascal. Ora, vão trabalhar, seus vagabundos. Com toda a vênia, com todo o respeito que vocês deveriam dar aos seus cargos de ministro, que vocês não dão nenhum respeito ao cargo, à toga que vocês usam. Vão trabalhar, seus vagabundos. Por que não convocaram uma sessão extra hoje, né? Talvez marque uma para me julgar por estar achincalhando o tribunal. Mas não sou eu que achincalho o tribunal, são os senhores e senhoras.
Entendeu? Então nós brasileiros ontem fizemos caras de babaca, nós fizemos caras de palhaço para essa encenação que os senhores e as senhoras montaram em Brasília e que foi transmitido em cadeia nacional e que ficou claro para todo mundo que tipo de tribunal a gente tem. Olha, em resumo, reuniram 11 ministros, ocuparam a imprensa e armaram um circo de péssimo repertório, cujo tempo foi gasto numa troca de coices e pontapés, mas o que era importante mesmo não foi sequer tangenciado: o julgamento do habeas corpus preventivo impetrado pelos advogados do Lula. Talvez alguém pudesse argumentar que o Marcelo Madureira é um antipetista assumido e que ficou irritado porque, com o que houve nessa ridícula sessão do STF, a prisão do Lula ficou adiada ou afetada e não se sabe por quanto tempo. Mas, na verdade, a indignação dele não é muito diferente daquela que sente a maior parte dos brasileiros diante de tudo isso. Com exceção da militância petista, é claro, que já não se constitui na maioria do eleitorado neste país. E não só porque se trate do Lula, mas porque a cada dia fica mais forte a percepção da sociedade que, para usar uma expressão que o ministro Toffoli gosta muito de repetir, que ao cabo e ao termo, ou ao termo e ao cabo, os poderosos não são punidos como qualquer outro mortal neste país. A indagação final seria o seguinte: há perspectivas para que o Supremo indefira o habeas corpus preventivos requerido pelos advogados do Lula? Primeiro, o que vai fazer, o que isso estabelece? Ou qual é o significado desse julgamento? É que se o habeas corpus preventivo, o que o Lula está pedindo nesse habeas corpus? Está pedindo que ele não seja preso após a condenação em segunda instância, que é uma coisa que está valendo, é uma regra que está valendo. Condenação por órgão colegiado a partir da segunda instância enseja o encarceramento do condenado. O Lula foi, em primeira instância, condenado pelo ministro Moro, recorreu para a segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica no Rio Grande do Sul, a sede é no Rio Grande do Sul. Foi confirmada e ampliada a pena de 9 anos e alguns meses para 12 anos e 1 mês. Aí o Lula entra com esse habeas corpus preventivo para evitar que ele seja preso. Mas existe uma regra que permite essa prisão em segunda instância depois que o réu é condenado por um órgão colegiado. O órgão colegiado quer dizer, não é apenas um juiz singular. Ali no caso do tribunal são 3 juízes, é a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede no Rio Grande do Sul. Ele quer evitar isso. Ou qual é a diferença? Se ele quer que ele só tenha o direito de só ser preso depois de esgotados todos os recursos. Se o Supremo Tribunal Federal conceder esse habeas corpus preventivos, significa que o juiz Moro não poderá executar a sentença, a ordem de prisão, agora que o Tribunal Regional Federal já denegou os embargos do Lula pela condenação. Qual é a possibilidade? Ou quais são as possibilidades? Aí existem as seguintes possibilidades. O Lula pode receber esse habeas corpus preventivo, a coisa pode ser contemplado com esse habeas corpus preventivo, a coisa está mais ou menos empatada, e aí o fiel da balança, o voto de desempate, seria pela votação que nós tivemos para adiar e para conceder ao Lula esse salvo-conduto até o dia 4 de abril, a coisa está mais ou menos empatada. Então, isso permitiria que, isso determinaria que, ou faria com que a ministra Rosa Weber seja o fiel da balança. Ela, para onde ela pender, será o voto vencedor, para conceder ou para não conceder.
Essa, na verdade, é a possibilidade. Agora, o que está, vamos dizer, nos bastidores disso é um propósito, até porque a maioria dos ministros foi lida aqui, vamos dizer, não foi dito aqui pelo Diego Rox, né? Quais foram os autores das nomeações, quais foram os presidentes que nomearam esses ministros. E nós sabemos que a maioria dos ministros que estão lá foram nomeados por governos do PT. Mas o problema não são os governos do PT, é que há um grande concerto. E aí o PT quer isso, mas o PSDB também quer. E o PMDB quer mais. Hoje é MDB, não tem mais PMDB. Transformou-se aí para tentar esconder a sigla com toda a sujeirada que a sigla já praticou, agora não é mais PMDB, voltou a MDB. E o MDB quer mais ainda, que é um grande acerto para ninguém ir para a prisão. Nem os corruptos do PT, nem os corruptos do PSDB, nem os corruptos, todos eles estão torcendo para isso. Então você tem um Gilmar Mendes, que foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, você tem um Marco Aurélio Melo, que foi nomeado pelo Fernando Collor de Mello, e tem os outros, tem o Moraes, Alexandre de Moraes, nomeado pelo Temer. O resto foi nomeado pela Dilma ou pelo Lula. E como todos eles estão fazendo força no sentido de que essa turma do colarinho branco, que esses corruptos, esses criminosos da corrupção, desses assaltantes vamos dizer assim, do país, fiquem todos livres, provavelmente o Lula vai conseguir esse habeas corpus. Será uma surpresa se por uma questão de pender para um lado ou para o outro, a ministra Rosa Weber acabar, vamos dizer, dando um voto que corresponda ao indeferimento desse pedido. Mas, por enquanto, é o que temos. Essa foi a nossa conversa de hoje e esse foi o tema escolhido para ela. Porém, como o tempo destinado ao programa chegou ao seu final, também precisaremos encerrá-la. Quero agradecer aos ouvintes pela atenção que dispensaram ao programa desta terça-feira e aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Valdir Caetano e os irmãos Caetano, que sempre nos prestigiam com a sua audiência. E às vezes, Valdir, deixa eu lhe falar uma coisa, eu recebo o seu recado de que você está na escuta depois que o programa encerrou, então eu não agradeço no ar. Mas sei que você está escutando, que você acompanhou o programa e lhe agradeço muitíssimo. Muito me honra a audiência de vocês, você sabe... E vocês sabem o quanto eu admiro vocês, a sua família. Muito bem, o Ponto Facultativo é um espaço semanal que tem o propósito de levar ao nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Eu, na próxima semana, trago para vocês um outro tema atual e que a gente possa aqui esclarecer, discutir. Desejo a todos uma boa Páscoa, um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o prosseguimento do Show da Manhã, sob a responsabilidade do meu amigo Sullivan. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.